excelentíssima senhora juíza do trabalho, doutora Valdete Souto Severo, que fará uso da palavra. Convidamos o diretor Dorlan, João Dorlan, diretor dos assuntos jurídicos, para fazer parte da mesa também, bem como o presidente João Wilson Weber. Círio Cardoso Júnior, da FISERGS. Muito bem, estamos aí na coordenação dessa primeira mesa de trabalhos e com muita honra recebemos a doutora juíza Valdete Souto Severo, que conhecemos por ocasião de um encontro de todas as centrais sindicais e onde nós conversávamos justamente sobre esta lei 13467, a chamada reforma trabalhista, para nós, por parte dos sindicatos, de forma. Então, é com muita alegria que nós contatamos a doutora Valdete, a juíza, e ela prontamente aceitou. Então, isso nos enche de orgulho de nós termos uma mesa com qualidade aqui, para nós podermos fazer um debate franco, aberto, escutarmos a fala dela, mas também depois nós temos o espaço de questionamentos. Ela nos coloca assim que impreterivelmente ao meio-dia ela tem que sair. Então nós providenciamos para nós realmente conseguirmos começar no horário, que isso muitas vezes é difícil. Então eu parabenizo a própria mesa, a coordenação, né, de que nós conseguimos realmente fazer o início de acordo como estava programado e assim podermos então fazer os nossos trabalhos. Ao companheiro João Dorlan, que é diretor da área jurídica da Federação dos Municipários, também a saudação, que vai estar conosco então nessa mesa. Muito bem. Presidente, só queremos avisar que, como nós fizemos para ficar exatamente no horário, vocês não se preocupem. As dúvidas podem anotá-las e nos enviam por e-mail, que a gente fará de alguma maneira para providenciar as respostas do que não for esclarecido aqui. Isso, combinamos aqui que ela vai fazer primeiro uma fala inicial, né, de uma meia hora, 35 minutos, 40, depois nós temos esse tempo então para nós podermos dialogar, tá bem? Com você então, doutora. Bom dia a todos e todas, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Já faz tempo que a gente vem denunciando o que está acontecendo no Brasil e tentando ocupar todos os espaços possíveis de fala, e esse é um espaço importantíssimo, porque o sindicato tem uma função fundamental na luta contra o desmanche dos direitos trabalhistas. Talvez essa fosse uma palavra até melhor do que reforma, né? Nós estamos vivendo um período de desmanche, e não só de direitos trabalhistas, em realidade. E é disso que eu queria falar um pouco, conversar um pouco com vocês hoje aqui. A primeira provocação que eu quero fazer a vocês é que a gente pare para pensar se há ou não relação entre o desmanche dos direitos trabalhistas que foi operado não só pela Lei 13467, mas também pela Lei 13429, que é aquela que regulamenta a terceirização, e pela própria MP 808, que 3 dias depois da lei da reforma entrar em vigor, altera 87 artigos da lei, provando que tinham razão aqueles que falavam de forma crítica a respeito dessa lei, porque se a lei fosse boa não precisaria de 87 alterações. E essa MP, cujo prazo de vigência foi renovado, mas ainda não foi transformado em lei, já tem mais de 900 emendas apresentadas contra o seu texto. Quer dizer, só isso já nos dá a ideia do problema que a chamada reforma trabalhista nos causa. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês aqui hoje é se há ou não relação desse desmanche com o que está acontecendo no Brasil de 2018. E eu falo da intervenção militar no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, nós temos que pensar a respeito do próprio termo. Nós vivemos um período em que as palavras são alteradas para que as coisas se tornem mais palatáveis. Isso é próprio de regimes autoritários. Ninguém vai dizer para a gente o que realmente está acontecendo, nós é que precisamos prestar atenção. Pois bem, o governo atual chama o que está acontecendo no Rio de Janeiro de intervenção federal.
Se nós olharmos a Constituição de 88, veremos que a única hipótese prevista para a intervenção federal, ou melhor, que o que é intervenção federal na Constituição de 88, é a intervenção no governo do Estado. Curiosamente, nós vivemos num Estado em que o governo não paga nem salário para os servidores. Mas ninguém nunca pensou em intervenção no Rio Grande do Sul, apesar da realidade que nós estamos vivendo aqui no nosso Estado. Pois bem, o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é uma intervenção no Estado do Rio de Janeiro, porque nada vai ser feito em relação ao governo do Rio de Janeiro. O que está sendo feito lá é uma intervenção militar, é a ocupação das favelas do Rio, e a gente sabe muito bem com que objetivo. O que é perigoso nesse experimento, que a princípio parece que nos dá segurança, e é interessante porque o argumento é sedutor, a violência no Rio e a falência completa do Estado em algumas zonas do Rio de Janeiro é um problema real, e não é um problema só do Rio de Janeiro. Mas a solução que é proposta é uma solução de ainda mais violência. Mas o que mais assusta é que ainda no dia 19, depois de ter sido feito o decreto, mas antes de ter sido aprovado pelo Parlamento, a comissão do governo Temer que se reuniu para discutir essa intervenção militar disse, e isso foi publicado pela Folha de São Paulo, por todos os meios de comunicação, que o que se estava fazendo no Rio era um laboratório para o resto do país. Chegando aqui hoje, eu vi aqui em frente, no prédio da frente, 2 cartazes enormes dizendo que a Brigada Militar é o nosso refúgio, né? É quem nos protege. Nós temos que prestar atenção nisso, gente. E pensar sobre a relação que há entre essa intervenção que está sendo feita no Rio de Janeiro em ano eleitoral e com essa... Aliás, são 2 frases que me assustaram muito. Uma foi essa de dizer que o Rio é um laboratório para o resto do país. E a segunda foi a frase de um general dizendo que era necessária a intervenção militar através de um decreto sob as vestes de intervenção federal, porque eles não queriam enfrentar daqui a alguns anos uma comissão da verdade. Por que recordaram da comissão da verdade, cujo relatório foi entregue há poucos anos e que dá conta de mais de 400 desaparecidos e torturados no Brasil durante os anos de ditadura militar? E mais, como é que o governo Temer, que gastou 157 milhões de reais só nos últimos 4 meses, isso também é dado divulgado pela mídia oficial, em propaganda em favor da reforma da Previdência, simplesmente abre mão da reforma? Porque isso que a gente tem que começar a pensar quando fala em reformas no Brasil. Se vocês recordarem bem, até 3 semanas atrás, toda a propaganda midiática de rádio e TV era no sentido de que ou o Brasil promovia a reforma da Previdência ou estávamos perdidos. Assim como o ano passado tentaram nos convencer de que ou fazíamos a reforma trabalhista ou o Brasil estava perdido. Pois bem, apesar dos 157 milhões gastos em propaganda para tentar nos convencer que é muito bom alterar a Previdência e acabar com a aposentadoria das pessoas e dificultar o acesso ao benefício previdenciário, o governo Temer, quando viu que não tinha condições de aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, simplesmente girou a chave e fez um decreto promovendo uma intervenção militar que impede a votação de qualquer emenda constitucional no Congresso durante esse ano até dezembro. A reforma da Previdência é necessária ou não é? Afinal de contas, os trabalhadores comemoraram essa retirada de pauta da PEC 287, que é a reforma da Previdência, como uma vitória, e devem comemorar mesmo, porque a realidade é que o governo não tinha quórum suficiente para aprovar a PEC 287. Mas não se enganem, ela voltará à discussão. Há apenas uma estratégia que não se sabe bem com qual objetivo final está sendo traçado pelo governo federal para desviar o nosso foco de atenção e, através dessa intervenção militar no Rio, com a promessa de que talvez se espraie para o resto do país, nós talvez sequer tenhamos eleição em 2018. E o que isso tem a ver com a reforma trabalhista? Tudo, absolutamente tudo. Porque a ânsia por reformas que não foram aprovadas e nem foram discutidas durante as últimas eleições no país, porque nenhum dos candidatos teve a coragem de propor o que foi feito com a CLT em 2017 e o que está sendo pretendido que se faça com a Previdência Social através da PEC 287, é parte de um projeto de Estado.
Eu tenho insistido nisso e eu acho que é importante a gente discutir isso, porque o mundo acadêmico, o mundo jurídico está tratando da Lei 13.467 como se nós estivéssemos diante de uma alteração legislativa. Vocês que atuam no sindicato sabem muito bem disso. O caráter simbólico da reforma é muito pior do que aquilo que ela realmente altera na CLT. Em relação aos sindicatos, isso é muito fácil de enxergar. O que a reforma está fazendo com que aconteça no meio sindical. E em relação aos trabalhadores que estão assustados, que não têm coragem de ir até a Justiça do Trabalho e que não sabem muito bem se devem ou não apostar no sindicato para continuar tendo um mínimo de direitos no Brasil, independe da aplicação ou não da lei pelos juízes. Porque é uma decorrência do próprio simbolismo dessa reforma, da possibilidade de um governo interino, resultado de um golpe, alterar mais de 200 artigos da CLT em menos de 2 meses, por um Congresso a portas fechadas que não dialogou com a sociedade brasileira. E a gente precisa entender que todos esses elementos do estado de exceção que a gente está vivendo no Brasil estão interligados, porque, como eu disse aos senhores e senhoras, a PEC 287 não saiu do horizonte do governo. Ela vai voltar à discussão. Assim que for interessante, ou assim que se acreditar que há quórum suficiente para aprová-la. E nós sabemos o tipo de Congresso Nacional que nós temos. E não é só a PEC 287. Não sei se vocês sabem, mas existe uma outra proposta de alteração constitucional tramitando no Congresso Nacional para alterar o próprio artigo 7º da Constituição. Alguns defensores da reforma, ontem eu estava num debate sobre este tema na Unicinos, em São Leopoldo. E o outro debatedor era um professor querido, amigo meu, mas que defende a modernização da legislação trabalhista. E ele dizia em alta voz: o artigo 7º está intocado pela reforma. Isso não é verdade. Nem a Lei 13.467 e nem o que está no nosso horizonte de mudanças possíveis garante a manutenção do que nós temos escrito no artigo 7º da Constituição brasileira. O que está no horizonte, que é a PEC 300, é a alteração, por exemplo, da jornada máxima de trabalho de 8 para 10 horas. Vocês já imaginaram? Nós vamos ser o único país capitalista ocidental que vai retroceder em mais de 2 séculos para voltar a ter jornada de 10 horas como jornada normal. E sabem o que é mais triste? É que talvez isso sequer nos espante. Porque a reforma que já foi feita permite que os trabalhadores individualmente pactuem jornadas de 12 horas por dia. E que abram mão do intervalo. E isso não nos assusta o suficiente para que a gente tenha um grau de indignação que faça com que essa lei seja expulsa do nosso ordenamento jurídico. Quando nós devíamos, em 2018, estar discutindo a redução da jornada. Porque sabemos que já temos tecnologia suficiente para que as pessoas trabalhem menos do que 8 horas. E porque a própria lógica das 8 horas é uma lógica ultrapassada. A lógica das 8 horas é a lógica de que a gente tem que dividir o nosso tempo de vida de um dia em 3 partes. E que 1/3 desse tempo de vida tem que ser transcorrido no ambiente de trabalho. Ou seja, a gente tem 1/3 do tempo do dia para dormir, 1/3 para trabalhar e 1/3 para todo o resto. Para conviver com os filhos, para estudar, para fazer encontros de estudo, para fazer atividade física, para namorar, para não fazer nada, para ler, para todo o resto. 1/3 do nosso tempo de vida. Isso não é razoável em 2018. Isso não é razoável com a tecnologia que nós já temos. Isso não é razoável para um discurso que diz que está propondo uma sociedade melhor, geradora de empregos. Porque o raciocínio é muito simples. Se uma empresa que trabalha 24 horas por dia só puder explorar força de trabalho no máximo 6 horas de cada trabalhador, como diz a Constituição quando fala dos turnos de revezamento, ela vai precisar de 4 empregados. Se ela puder explorar força de trabalho pelo mesmo preço, vejam só, porque o regime de 12 por 36 tem essa mágica, trabalha 12, mas recebe por 8. Dá, de graça, 4 horas de trabalho por dia para o empregador. Se ela puder explorar 12 horas de trabalho, ela só vai precisar de 2 empregados. Como é que a reforma trabalhista vai gerar empregos, então?
E vejam, a própria reforma já altera e já agride, sim, o artigo 7º da Constituição, que com a redação que ele tem hoje diz que ninguém no Brasil deve trabalhar mais do que 8 horas por dia, senão em caráter extraordinário. Extraordinário não é todos os dias. Extraordinário não é 3, 4 vezes por semana. A PEC 300 tem uma outra alteração, essa que está ainda para ser votada no Congresso, que é muito grave, que é reduzir o prazo para o trabalhador ou trabalhadora irem até a Justiça do Trabalho. Vai dizer que o trabalhador e a trabalhadora poderão ir até a Justiça do Trabalho em no máximo 2 anos, limitados a 3 meses quando termina o vínculo de emprego. Então, vocês vejam, o trabalhador perde o emprego, ele vai ter que arranjar um novo emprego para poder pagar as contas, assimilar o golpe, porque perder emprego não é só perder fonte de renda, é perder o local onde a gente passa o nosso tempo, é perder o local onde a gente faz amizades, é perder nossas referências. Vai ter que procurar um advogado e o advogado vai ter que conseguir ajuizar a ação em 3 meses, senão o Estado não vai olhar para o conflito entre o capital e o trabalho. É isso que está no nosso horizonte. Tá bem? Mas vamos falar do que já está posto, do que é a tal reforma trabalhista. E aí tem uma questão da reforma que atinge diretamente, inclusive, o serviço público, que, em princípio, parece que está alheio a essas alterações, porque a maioria é composta por servidores que não estão sob regime seletista, embora muitos de vocês estejam. Eu falo da terceirização, que é a alteração da Lei 13.429, que foi outro golpe, que faz parte desse mesmo modelo de exceção e de autoritarismo que a gente está vivendo no Brasil e que parece que estamos anestesiados diante dele, sem conseguir reagir. E por que é fruto de outro golpe? Porque nós discutíamos no Congresso Nacional, há década, um projeto de lei, que era o 4330, para regulamentar a terceirização. E conseguimos a realização de audiências públicas por todo o país para discutir esse projeto de lei. Quando o governo percebeu que a aprovação desse projeto era insustentável diante das denúncias do que a terceirização promove concretamente entre os trabalhadores, que é perda de salário, que é incentivo ao trabalho infantil, incentivo ao trabalho em situação análoga de escravo, aumento do número de doenças profissionais, invisibilidade, fragmentação da classe trabalhadora, porque o terceirizado não se reconhece como igual ao trabalhador contratado diretamente. Pois bem, quando isso começou a ser denunciado nas inúmeras audiências públicas que fazíamos por todo o país, o PL 4330 simplesmente foi deixado de lado, desengavetaram um outro projeto de lei, PL 4302, que tinha sido aprovado pelo Senado em 2002 e, portanto, com uma outra composição do Senado. A Câmara desengaveta e diz, não, já está aprovado pelo Senado, basta que nós aprovemos. Aprova em regime de urgência, vai para a sanção e o Temer sanciona. E tudo isso assim. Quando a gente se deu conta, já havia a Lei 13.429 aprovada. A terceirização é uma chaga, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, com a qual a gente convive desde a década de 60, que também não promove empregos, ela simplesmente desloca a contratação direta para a contratação feita através de um atravessador. E quem perde com isso a gente sabe, né? Tem até aquele estudo do DIEESE que chama terceirização uma conta que não fecha. Porque se nós temos um atravessador, que também tem que lucrar com a força de trabalho, a gente sabe quem é que vai sair perdendo nessa jogada, quem sai perdendo é o trabalhador, mas não é só o trabalhador terceirizado. Quem sai perdendo é tanto o trabalhador terceirizado quanto o trabalhador contratado diretamente. E o próprio consumidor, porque há também um efeito disso sobre a prestação do serviço. Pois bem, essa é a 13.429. E a Lei 13.467, o que faz? Moderniza as relações de trabalho. Não tem como falar para vocês de todas as alterações que essa lei promove. São realmente muitas. Mas tem algumas que são importantes que a gente lembre sempre delas, para entender a perversidade dessa reforma. A formação de contratos precários como um contrato temporário de 9 meses. Veja, que pode atingir diretamente, por exemplo, a classe dos professores e já está atingindo. Porque eles podem ser contratados em março, trabalhar até dezembro como temporários. O trabalho intermitente, ontem dizia esse amigo professor, trabalho intermitente sempre existiu, é o garçom, mas agora ele tem o vínculo reconhecido.
Existem advogados sendo contratados como intermitente. O trabalho intermitente previsto na legislação brasileira pela Lei 13.467 não tem similar no mundo, senão na Inglaterra. Os outros países da Europa que fizeram reforma também e que incluíram nos seus ordenamentos essa modalidade com esse nome, contrato intermitente, tem garantia de um mínimo de horas por mês, tem garantia de um mínimo de salário por mês. Nós não temos nada disso na CLT hoje. O trabalhador pode ser contratado e só será chamado quando o empregador quiser. Vejam, nem mais o direito à dispensa ele tem. Porque o empregador pode optar por não chamá-lo mais, não terá que pagar nada e não rescinde o contrato. A previsão da CLT é que o intermitente, vocês já sabem disso, só vai receber pelas horas que trabalhar. Pela MP 808, se ele quiser se aposentar, porque é evidente que ele não vai conseguir nunca ter tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria. Mas a MP 808 dá a solução. Se ele quiser se aposentar, ele que contribua diretamente para complementar o que falta do tempo de contribuição necessário para a Previdência. E ele não tem direito a férias remuneradas, porque a lei vai dizer o seguinte, que as férias para o intermitente é o direito que ele tem de não ser chamado durante um mês pelo seu empregador. Parece piada, né? Não é. Se ele não for chamado, ele não recebe. Vocês me deram um intervalinho para água. E tem gente que defende isso ainda como modernização. Vejam, a própria Inglaterra, que já aprovou uma reforma parecida nessa questão do intermitente há mais anos, está lidando com um problema gravíssimo de pauperização da condição de vida dos trabalhadores contratados como intermitentes, mas de um outro problema que a gente também não se dá conta, que é a dificuldade de consumo que essa alteração, retirando direitos trabalhistas, provoca. Porque retirar direito trabalhista, gente, é retirar o dinheiro de circulação. É isso que as pessoas não se dão conta. Quem defende a reforma, porque defende da perspectiva do empreendedor, que também precisa ser protegido no Brasil, porque afinal de contas ele gera empregos, e pela nossa herança escravista a gente ainda tem essa coisa de dizer que ele dá emprego, né? O empregador dá um emprego, o empregado pede emprego. Pois esse empreendedor é que está sentindo os efeitos, e já está, dessa pauperização, dessa precarização dos trabalhadores e trabalhadoras pela redução efetiva dos salários e pela contratação de forma precária. Porque o dinheiro está faltando no mercado. E embora todos os dias de manhã no rádio e na TV nos digam a economia dá sinais de melhora no Brasil, basta olhar para o lado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca vi tanta gente morando na rua e pedindo nos sinais em Porto Alegre como nós temos agora. Eu nunca vi tanta loja fechada nas ruas e dentro de shoppings. E tantos imóveis com plaquinha de vende-se e alugas. É porque o dinheiro não está circulando, porque para circular dinheiro tem que ter salário decente. Keynes já sabia disso, a história nos mostra isso. E nós insistimos no mesmo diagnóstico e numa mesma proposta de solução para a economia, que é uma proposta de solução que não vai dar resultado, nunca deu. Não vai ser diferente em 2018. E se a gente não quer acreditar na nossa história, que a gente acredite naquilo que está acontecendo com os países da Europa que já estão passando por isso. E aprenda com eles. Aprenda que não é o direito que resolve o problema econômico e não é o direito que vai atrapalhar ou ajudar, portanto, a uma crise da economia como a que a gente está enfrentando hoje. Bem, mas eu falava do que a reforma fez. Então, nós temos o intermitente, o autônomo exclusivo, que na prática dificilmente vai ser aplicado. Temos jornada de 12 por 36, inclusive podendo ser regulada individualmente pelo trabalhador. Temos a questão da gestante, da lactante em ambiente insalubre, talvez a mais comentada, né? Que foi justificada ontem dizendo, mas e se a moça é enfermeira e engravida, como retirá-la de um ambiente nocivo à saúde? Tem que retirar! Que tipo de sociedade a gente quer viver? Uma sociedade em que sequer o bebê no ventre da mãe tem o direito a não estar exposto a um ambiente de risco efetivo à saúde, é isso? É para isso que a gente construiu a teoria dos direitos fundamentais? É para isso que nós conquistamos a democracia a partir de 85? Para chegarmos em 2018 e sustentarmos que é razoável que uma gestante trabalhe num ambiente nocivo à saúde?
Mas tem algo na reforma que me parece que é pior do que tudo isso, que é a alteração processual. A vedação do acesso à justiça. Vejam, e aqui a gente tem que parar e pensar, por que a gente tem direito do trabalho, afinal? Há de haver um motivo, né, gente? Para que ao longo dos anos o Brasil, assim como todos os outros países ocidentais capitalistas, tenham construído regras tipicamente trabalhistas. E no nosso caso, assim como da Alemanha, nós ainda tenhamos criado uma justiça do trabalho, com a competência exclusiva de cuidar dos litígios entre capital e trabalho. Vejam, se nós temos uma justiça do trabalho, primeira questão, não se trata de uma justiça neutra. Não se trata de uma justiça neutra, assim como a vara da infância e juventude não é uma vara neutra. Assim como a vara que protege direitos do consumidor e aplica um código de defesa do consumidor, não é uma vara neutra. E eu não estou falando de parcialidade, estou falando de neutralidade. Não há neutralidade no direito. Não há neutralidade nem no direito comum, muito menos no direito do trabalho. Mas então vamos lá, por que será que historicamente nós criamos uma justiça do trabalho? Se não para dar acesso à justiça. E se alguém não acredita nisso, que olhe o decreto que funda a Justiça do Trabalho na década de 30. Porque está escrito lá com todas as letras. É preciso criar uma justiça que proteja os direitos dos trabalhadores. Que não seja neutra diante dos conflitos sociais. E que resolva esses conflitos com simplicidade e celeridade. É para isso que a gente tem Justiça do Trabalho. É por isso que o processo do trabalho não é processo civil. Pois bem, por que eu estou falando disso para vocês? Porque a tal reforma trabalhista altera artigos da CLT para dizer que na justiça do trabalho, o trabalhador ou a trabalhadora que forem reconhecidos como incapazes de suportar o ônus do processo, vejam bem, o trabalhador ou a trabalhadora que tiverem do juiz o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, o reconhecimento pelo Estado de que eles não têm condições de pagar pelo processo, pois mesmo eles terão que pagar honorários de perito, caso a perícia não resulte positiva para insalubridade ou periculosidade. O curioso disso é que nem o juiz pode dizer que um ambiente é insalubre ou perigoso. Pelos termos da CLT, o juiz é obrigado a determinar a realização de uma perícia. Só o perito técnico pode avaliar o ambiente e dizer se ele é perigoso ou insalubre. Mas pela lógica da reforma, o trabalhador leigo tem que saber de antemão se é insalubre ou não. Porque se não for, ele vai ter que pagar os honorários do perito, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita. Isso é um contrassenso. A regra se tornou mais agressiva do que a regra lá do direito comum. E não é só isso. Ele também vai ter que pagar, mesmo que seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, os honorários do advogado da empresa em relação a todos os pedidos que não forem procedentes no processo. Ou seja, a gente estabeleceu a seguinte lógica na justiça do trabalho. Ou a ação é procedente, ou a presunção é de má-fé. É isso. Isso também não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são os defensores do texto da reforma. Todos eles, sem nenhuma exceção, quando vão examinar essa questão de acesso à justiça, dizem que a cobrança de honorários do advogado para o advogado da empresa e para o perito do trabalhador, mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita, é uma medida para coibir abusos. Porque, afinal de contas, no Brasil, qualquer um acha que é só passar na frente da Justiça do Trabalho que já ganha direitos. O que eles estão querendo dizer com isso? Que nós estamos presumindo uma fé na justiça do trabalho. Como se todos os trabalhadores que ajuizassem a ação e não conseguissem provar alguma coisa estivessem litigando de má fé. Aí eu pergunto a vocês, e aí entra o efeito simbólico da reforma. Isso não vai chegar até o Poder Judiciário, essa é a questão. Quem vai lidar com isso são vocês. Os empregados vão procurar vocês para saber o que fazer. Será que um trabalhador ou uma trabalhadora terá coragem de discutir na Justiça do Trabalho uma questão de assédio moral ou de assédio sexual, sabendo que se não fizer prova suficiente mais, se não convencer o juiz,
Poderá ser responsabilizado pelos honorários, pelo pagamento dos honorários do advogado da empresa? Vocês teriam coragem de ajuizar essa ação? Vejam, ajuizar a ação trabalhista no Brasil já é um ato de coragem. E eu digo isso porque nós não reconhecemos, apesar do texto da Constituição de 88, o direito à motivação da despedida. A Constituição de 88 diz assim: é direito dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária. O que fez com que muitos autores, logo após o texto da Constituição ser promulgado, escrevessem dizendo: olha, no Brasil não dá mais para despedir sem dizer por quê. No mínimo, tem que ter um motivo lícito para mandar alguém embora. É isso que a Constituição está dizendo. Se vocês olharem os anais da Assembleia Constituinte, é isso que foi discutido lá. Nem garantir estabilidade, nem permitir que continuasse ocorrendo no Brasil, que também só acontece no Brasil, porque os outros países todos já têm regras disciplinando o dever de motivar uma despedida, que também no Brasil fosse essa a regra. Para despedir, o empregador tem que dizer o motivo e o empregado tem que poder se defender desse motivo para evitar a perda do emprego. Mas a jurisprudência trabalhista protetiva firmou o entendimento de que não precisa nada disso. O empregador no Brasil pode despedir sem qualquer motivação. Então, o trabalhador e a trabalhadora brasileiros não têm condições concretas de irem até a Justiça do Trabalho enquanto estão trabalhando. Porque o receio que eles têm de perder o emprego é um receio real. Sobretudo com a notícia que temos de que existem mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Ir à Justiça do Trabalho já é um ato de coragem. Pois com a reforma trabalhista, para ir à Justiça do Trabalho e praticar esse ato de coragem, porque o prejuízo pode ser não só para o emprego que eu tenho, mas para o emprego que eu venha a ter no futuro, ainda o trabalhador e a trabalhadora vão ter que ser alertados de que correm o risco de ter que pagar o honorário do advogado da empresa. E vejam que assédio moral e assédio sexual são matérias muito difíceis de serem provadas. A Tânia sabe disso, né? Na maioria das vezes, o que nós temos? Primeiro, que assédio moral dificilmente, ou ele é coletivo, ou ele dificilmente é feito na presença de testemunhas. E muitas vezes nós temos lá a prova oral, o trabalhador que vem como testemunha do reclamante dizendo sim, houve o assédio, e uma testemunha da reclamada dizendo não, nunca houve assédio. E o juiz tendo que decidir. E aí, ele te gança de má fé do trabalhador discutir isso em juízo? Qual é o efeito concreto dessas alterações em médio e longo prazo? Nós vamos começar, isso já está acontecendo, a ver a Justiça do Trabalho ter a sua própria existência questionada. E isso é muito mais grave do que qualquer alteração legislativa. Porque bem ou mal, e digo bem ou mal porque acho que a Justiça do Trabalho precisa fazer uma autocrítica muito séria, até porque se a gente olhar os termos dessa Lei 13.467, veremos que várias das alterações ali introduzidas já eram fruto de decisões da Justiça do Trabalho, de súmulas do TST, fragilizando e destruindo direitos trabalhistas. Apesar de tudo isso, a Justiça do Trabalho é espaço de cidadania. É o local onde o trabalhador senta de frente para o seu empregador e muitas vezes resolve questões que não são processuais ou jurídicas. Desabafa, acerta as contas. Pois nós estamos arriscando, com essa vedação de acesso à justiça que a Lei 13.467 promove, justificar o discurso de alguns senhores, dentre os quais Gilmar Mendes, Ives Gandra, Maílson da Nóbrega, etc., de que não precisa haver Justiça do Trabalho no Brasil, de que nós precisamos extinguir a Justiça do Trabalho. Algo que já enfrentamos na década de 90 e que agora estamos enfrentando novamente. E que faz parte desse contexto de que eu falava para vocês, do qual a tal reforma trabalhista é apenas um elemento. O nosso risco é muito maior. O nosso risco de perder direitos sociais e de perder, inclusive, direitos liberais, ainda em 2018, é muito grande. O que a gente precisa pensar é o que nós vamos fazer diante disso. E para aqueles que acham que a reforma pode ter efeitos positivos, eu fiz questão de pegar algumas notícias recentes, né? Porque qual era a promessa da reforma, vocês lembram? Gerar empregos, aumentar a competitividade e enfrentar a crise. Pois bem, notícia de agosto de 2017, e peguei só sites da mídia oficial. G1. Crise faz empreendedorismo por necessidade voltar a crescer no Brasil. Empreendedorismo por necessidade é outro nome para dizer que as pessoas desempregadas estão tendo que se virar de algum jeito.
porque não estão conseguindo emprego. Outubro de 2017, valor econômico. Taxa de desemprego é de 12,4% no terceiro trimestre deste ano, segundo o IBGE. A população desempregada cresceu 7,8% no final do ano passado, de julho a setembro. Globo.com, índice de desemprego no Brasil, esse já é desse ano, atingiu 12,2% no trimestre que se encerra em janeiro de 2018. Isso significa 12,7 milhões de pessoas desempregadas no país. E o detalhe, gente, os excluídos do sistema não estão no cálculo, porque desempregado é quem tem carteira de trabalho e não está trabalhando. Exame, revista Exame. Crise imobiliária. O mercado imobiliário é um dos principais setores a gerar emprego. Pois bem, o recente boletim do Banco de Crédito, boletim de crédito do Banco Central, isso é de janeiro agora também, de 2018, divulgou o estudo de que a concessão de recursos para aquisição de casa própria caiu 51% em janeiro de 2018 e que a taxa de inadimplência aumentou 1,4 pontos percentuais em um ano em relação ao ano passado. A venda dos imóveis residenciais prontos caiu 17% em janeiro de 2018. Quer dizer, se fosse como nos disseram, se a reforma fosse a solução para os nossos problemas, esses índices aqui já teriam que ter alguma mudança. E a situação só está se agravando. E vai se agravar ainda mais, se nós não fizermos alguma coisa. Bom, mas aí vem sempre aquela questão, né? O que fazer? Eu não sei a resposta adequada para essa pergunta tão difícil. O que a gente tem é algumas ideias ou algumas sugestões. Uma coisa eu sei, nós não podemos ficar parados. Nós não temos o direito de ficar parados enquanto tudo isso está acontecendo com o nosso país. E nós temos algumas coisas a serem feitas, tanto no campo jurídico, quanto no campo político e no campo social. Nós temos que tomar atitudes como cidadãos e cidadãs. Nós não podemos comprar em loja que explora trabalho escravo. Nós não podemos deixar de dialogar com pessoas que defendem esse tipo de desmanche, como o que está sendo promovido com a legislação trabalhista. Nós precisamos ter uma atuação cidadã que se comprometa com a Constituição de 88. E o sindicato tem uma tarefa social importantíssima. Sindicato não pode homologar termo de quitação anual. Tem que votar em assembleia essa proibição. Sindicatos têm que chegar na base e relembrar qual é a origem do movimento sindical. E o movimento sindical não foi feito para conceder possibilidades de recreação ou para ter convênio com dentista. Me desculpe, não é para isso que serve o sindicato. Sindicato é para fazer luta de classes. Eu vou parar, eu vou bater um palmo agora porque chegou no tempo, né? Está na hora de parar de falar, já vou encerrar. Pois então, o momento que a gente está vivendo agora, a gente está nos convocando a pensar sobre isso. O sindicato ou se reinventa ou ele não vai conseguir resistir a essa investida liberal. E é preciso se reinventar, porque o fato é que a luta de classes, enquanto a gente viver num sistema capitalista de produção, não vai acabar. Essa coisa de que capital e trabalho são parceiros, isso é uma baita mentira. Ou o conflito vai continuar sendo resolvido pelo Estado, intermediado pelo sindicato, ou ele vai explodir de algum outro modo na sociedade. E talvez, se isso acontecer, seja pior para nós, para os nossos filhos, para a convivência social. Portanto, é preciso que a gente faça alguma coisa antes que a gente chegue a essa condição de barbárie. É para isso que existe a Justiça do Trabalho e é para isso que existem os sindicatos. Nós temos muito trabalho pela frente, muito. Ainda tem muita coisa por vir. Talvez a gente ainda enfrente problemas mais graves do que a gente já enfrentou nos próximos meses. Talvez nós sequer tenhamos eleição em 2018. O que a gente não pode é ficar parado diante disso. É urgente a mobilização sindical e a mobilização social para enfrentar esse desmanche de direitos sociais e liberais que nós estamos vivendo no Brasil e para reverter esse quadro nefasto que nos encontra no início desse ano. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu estou à disposição para perguntas. Depois de ouvir atentamente as sábias palavras da doutora Valdete, com a qual a gente já teve oportunidade, não só aqui em Porto Alegre, em Caxias do Sul, que esteve recentemente, nos dá energia, nos dá ânimo, não só para nos desafiar a reinventar enquanto sindicalista, enquanto movimento sindical, mas principalmente enquanto cidadão.
né? Nós comandamos da mesma opinião, que nós vivemos momentos difíceis, de exceção. O golpe está em curso, tem um golpe dentro do golpe. Veio não só para derrubar um governo, veio para derrubar uma Constituição cidadã, veio para desestruturar o Estado, para cumprir e executar a cartilha neoliberal, que é diminuir o Estado, desestruturar o movimento sindical. Lamentavelmente também está sob ameaça a própria existência da justiça do trabalho e principalmente dos direitos. Eu acho que é importante não só informação, a formação, mas como diz as pessoas que têm mais acesso às informações, nós precisamos urgentemente, além de se reinventar enquanto sindicato, enquanto sindicalista, enquanto cidadão, mas nós precisamos manter a unidade da classe trabalhadora, a mobilização, porque está só em pausa a questão das reformas que ainda estão em curso, é questão de tempo, de oportunidades de elas serem reapresentadas no Congresso Nacional e depois as coisas não têm mais o que fazer. Também é importante destacar que a democracia está, sim, sob risco. É importante nós estarmos atentos a isso, é importante cada um de nós exercer o nosso papel como cidadão, como eleitor, e escolher não só o presidente ou o presidente da República, mas principalmente os congressistas, porque é lá no Congresso Nacional que eles pautam as nossas vidas, e de um dia para a noite eles mudam a Constituição, ele muda nossos direitos. Nós precisamos debater sobre isso e estar sempre mobilizados. Então, a unidade da classe trabalhadora está imperando nesse momento e é importante. A FEMERGS tem posição, a FEMERGS já definiu o seu posicionamento, da qual o lema, nenhum direito a menos, está sendo buscado, e a FEMERGS é parceira do movimento sindical e do movimento social com relação a isso. Nós vamos abrir 3 blocos de perguntas, daí a doutora Valdete responde, e depois a gente continua até o teto que a doutora Valdete tem aqui, das 12 horas. O Ferraz, companheiro coordenador regional, vai estar com o microfone à disposição para os inscritos. É só levantar o braço, as primeiras três intervenções. É que o primeiro sempre o pessoal fica esperando o primeiro a fazer a pergunta. O Bruno? Bom dia, doutora Valdete, companheiros de luta. Doutora Valdete, dentre as grandes modificações que aconteceram com a reforma trabalhista, uma que nos impacta quanto dirigentes sindicais é justamente atinente ao financiamento das entidades. Razão pela qual está sendo questionado em vários foros, inclusive no controle difuso da Constituição, acerca do processo legislativo adotado quando da mudança da CLT, especialmente a questão da contribuição sindical. Eu gostaria de saber a sua opinião, doutora, a respeito disso, dos mecanismos de financiamento. Afinal de contas, são as entidades sindicais quem promovem o debate, e esse debate tem custo, né? Um evento como esse, em que a gente está trabalhando, formação do servidor, tem custo, e a gente já não sabe como é que vai ser a partir de 2018. Respondendo enquanto o pessoal de repente se empolga. Bom, essa é uma questão complicada de responder em pouco tempo, porque o ideal é que não houvesse contribuição sindical obrigatória. Nunca. Porque o ideal é que o sindicato não tivesse nenhum atrelamento ao Estado. A história do Brasil mostra, inclusive, que houve uma resistência muito grande das entidades sindicais, que já existiam, né, chamadas associações de resistência, nas 2 primeiras décadas do século XX, quando, por um decreto de 1907, isso nem é obra do Vargas, depois por um outro, na segunda década ali do século XX, a regulação estatal começou a intervir na formação dessas associações de resistência, começou a dizer como elas deveriam funcionar, que elas tinham que ser registradas, que eles queriam os nomes e endereços de todos os sindicalistas e que teria uma contribuição sindical, que depois entra na CLT. Bem, mas vejam,
O fato de que o ideal seria que nós não tivéssemos contribuição sindical obrigatória não significa que eu concorde com a sua supressão pela reforma. Porque não adianta simplesmente retirar a base de custeio numa lógica em que a atividade sindical é tolhida pela terceirização, pelos contratos precários, pela ausência, inclusive, de condições históricas de formação do sindicato sem essa base de custeio. Não sei se isso reverte ou não. Nós temos, se eu não me engano, 16 ADIs contra o texto, ações diretas de inconstitucionalidade propostas no STF contra o texto da Lei 13.467, e dessas, pelo menos 12 discutem contribuição sindical obrigatória. Ou seja, a nulidade, né, a inconstitucionalidade dessa alteração legislativa que retira a contribuição sindical obrigatória para o sindicato. Então, talvez o STF venha dizer que realmente é inconstitucional e volte tudo a ser como antes. Mas quero crer, que os sindicatos devam pensar mesmo profundamente em reestruturar a forma de custeio e não depender mais desta regra para poder sobreviver. Ainda que ela hoje, ou daqui a algum tempo, seja recolocada no cenário das relações de trabalho. Porque, repito para vocês, o ideal, e me parece que esse deve ser o horizonte de atuação do sindicato, é que não haja qualquer intervenção do Estado na formação ou no custeio das entidades sindicais. Só que para isso a gente tem que fazer outras batalhas, e essa é a questão, né, mais, digamos assim, visceral desse problema. Não tem como discutir outras fontes de custeio sem conseguir mobilizar a classe trabalhadora, como foi dito aqui. Inclusive de forma transversal, unindo mais de uma categoria, rediscutindo inclusive o conceito de categoria profissional. Porque se vocês forem ver, o conceito legal de categoria profissional lá da CLT permite que a gente inclua, por exemplo, os terceirizados na condição de parte da mesma categoria. Essa é uma discussão que precisa ser feita nos sindicatos, porque tem alguns sindicatos, cada um com as suas peculiaridades, mas tem alguns que não têm interesse em trazer os terceirizados para dentro do mesmo sindicato. Mas talvez essa seja uma questão que tem que ser discutida seriamente. O que é fundamental é que o sindicato reencontre a sua base e consiga demonstrar para esses trabalhadores que fazem parte da sua categoria, da categoria que ele representa, a importância da luta coletiva. Porque é a importância da luta coletiva que vai viabilizar a manutenção financeira dos sindicatos. Então, fechando para que ninguém me compreenda mal. Sou contra a reforma, inclusive quando retira a contribuição sindical obrigatória. Porque o que fizeram? Mantiveram todo o atrelamento do sindicato ao Estado, toda a dificuldade para o sindicato atuar, tornaram muito mais difícil a organização sindical com as formas precárias de contrato, com a terceirização, e retiraram a fonte de custeio. Aí não dá, né? Aí não tem como. Mas penso que os sindicatos devem discutir seriamente, de forma interna, e aí só você saber qual é o melhor caminho, outras formas de mobilizar os seus representados para contribuírem e manterem o sindicato, que permita que talvez no futuro próximo consigamos desatrelar completamente o sindicato do Estado, para que o sindicato volte a ser mesmo uma associação de resistência que bate de frente, que não tem que estar prestando satisfação, fazendo registro, dependendo, não sei se vocês viram, do que acontece em Brasília, e foi noticiado agora há 2 dias, não lembro se na Isto É ou na Veja, uma dessas 2 revistas noticiou agora essa semana, uma fraude lá dentro do Ministério do Trabalho, tinha alguém lá recebendo propina para registrar ou não registrar entidades sindicais. A gente precisa terminar com isso. Completamente. Está inscrita Clarice. Tem mais uma inscrição. Minha preocupação é transformar tudo isso em realidade, porque como nós temos que ter a responsabilidade de escolher os deputados, nos nossos municípios são os vereadores que vão votar o nosso estatuto, a nossa regulamentação. E aí me preocupa, doutora Valdete, a questão dos professores, dos garis, dessas funções. Porque muitas coisas no município não estão regulamentadas, mas seguem a CLT. O intervalo do almoço, essas questões. Eu penso assim, nós corremos o risco, só quero a sua opinião sobre isso, de que amanhã depois um município, alegando economicidade dos recursos públicos para serem investidos em outras áreas, de nós não termos mais professores chamados em concurso, para que haja por terceirização contrato por 9 meses.
garis por terceirização, que são trabalhadores intermitentes, que só venham trabalhar para varrer, limpar a rua quando tiver sol. E isso é um risco que nós corremos, no meu ponto de vista. Eu gostaria de saber sua opinião. É um risco real, já está acontecendo, não é sequer efeito da reforma, porque a terceirização é algo muito mais antigo, você sabe bem disso, e dialoga diretamente com outro aspecto desse estado de exceção que a gente está vivendo, que é a forma como a mídia vem demonizando os servidores públicos. Os servidores públicos estão sendo atacados, e isso faz já algum tempo. A bola da vez agora são os juízes. Mas é só assim, uma oportunidade, que também os juízes deixaram a bola picando, na frente do gol sem goleiro. Mas os servidores em geral, porque a lógica que se coloca no Brasil, que é uma lógica muito esquisita e difícil de ser defendida racionalmente, é que a gente tem que ter vergonha de ter direito, não é isso? Pô, o servidor público tem estabilidade, que vergonha, por isso que não trabalha. Como é que é a propaganda do governo pela reforma da Previdência? Eles trabalham pouco, ganham muito e se aposentam cedo. Reforma da Previdência vai acabar com os privilégios. Essa era a propaganda. Quando nós devíamos, como sociedade, estar lutando para que a iniciativa privada tivesse os mesmos direitos dos servidores públicos. Pois bem, esse desmanche, que tem um efeito, sobre o qual tem um efeito muito grande a Emenda Constitucional 19, que é a que permite a contratação pela CLT, porque até então só podia ser contratado por concurso e como estatutário. Então, desde 98 a gente tem seletistas no serviço público. Bom, aí a gente tem servidor, tem seletista, que já não tem o mesmo regime de servidor, e tem os terceirizados. E esses três não conseguem se identificar nas mesmas lutas. E aí, a pergunta da colega dialoga com a pergunta anterior. Nós precisamos unir essa gente. Nós precisamos entender que serviço público é algo muito maior. E que não importa se a pessoa está trabalhando como terceirizada, porque o terceirizado está tirando espaço de um servidor. Então tem que chamar esse terceirizado para que ele tenha consciência de que ele está precarizando a força de trabalho, porque ele não tem opção se não precarizar, mas que com isso ele também está precarizando a condição do servidor contratado diretamente, porque o caminho é transformar cada vez mais o servidor diretamente contratado em terceirizado ou temporário. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai atingir professores, garis, todo o serviço público. Porque a ideia desse projeto de Estado que a gente está enfrentando é um Estado social mínimo, não é o Estado mínimo. E o Rio pode nos dizer que não é um Estado mínimo. Porque o Estado policial é forte, cada vez mais forte. É um Estado social mínimo. A ideia é destruir as conquistas sociais tão pequenas e irrisórias que nós tivemos nas últimas décadas. Mas foram conquistas sociais. E para destruí-las é preciso destruir os servidores públicos. Por isso que nós temos aprovada a Emenda Constitucional 95, que congela gasto com o serviço público por 20 anos e que vai legitimar essa contratação por menor preço através de terceirizados, falsas cooperativas, etc. A gente precisa lutar contra isso. É isso que a gente precisa entender. O problema do terceirizado é um problema nosso. O problema do empregado com carteira assinada é o problema do servidor estatutário. Porque a gente está diante de um problema social que vai atingir todos nós. Que vai gerar violência social, que vai diminuir as nossas condições de viver bem em sociedade, que vai diminuir o consumo e a circulação de riquezas e que vai nos atingir, se não hoje, amanhã. Então a tua preocupação é minha também e acho que é uma luta que a gente precisa travar e uma discussão que o sindicato precisa fazer. Essa horizontalidade, todos devem ser representados, não importa a forma de contratação, para que a gente consiga lutar, para que todos sejam contratados como a Constituição diz que tem que ser no serviço público, que é através de concurso público e com garantia de estabilidade. Bom dia a todos. Eu sou Eliane Gerber, presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais no Rio Grande do Sul e estou na presidência da Central dos Sindicatos Brasileiros aqui no estado também. Eu não poderia perder a oportunidade, doutora Valdete, de lhe fazer algumas considerações e uma pergunta. Na verdade, os sindicalistas que aqui estão, os presidentes de sindicatos de município, servidores de município, eles têm um problema concreto e real nas suas mãos, diante do custeio das suas entidades sindicais esse ano. Toda essa discussão do movimento sindical se reinventar
do conceito de categoria, enfim, tudo isso me parece necessário e vai ter que ser feito de uma outra forma, diferente do que este governo fez e provocou. O fato é que nós, presidentes de sindicatos hoje, estamos diante de uma ofensiva maciça dos empregadores, dizendo que não vão descontar um dia de trabalho dos seus empregados e repassar aos entes sindicais. O que fazer? Discutir é para o futuro, não é agora. Agora nós temos um problema concreto, né? Salvo que alguém me diga, não, eu tenho a solução. O que a gente está orientando enquanto central e o que eu, enquanto sindicato dos assistentes sociais, estou fazendo? Eu fiz todas as assembleias de trabalhadores, protocolei, registrei em cartório a ata desta assembleia e estou comunicando formalmente esses empregadores, anexando essa ata registrada e todos os editais destas assembleias. Pois bem, eu tenho notícias de que se empilham pelo Brasil afora decisões tanto dos tribunais como do Ministério Público concedendo a esses entes sindicais que judicializam essas questões, dizendo que sim, a Assembleia dos Trabalhadores é legítima para fazer a autorização expressa e prévia do desconto e que é absolutamente inconstitucional todos os artigos da lei trabalhista que falam da contribuição sindical. Diante disso, lhe pergunto, eu vou judicializar, vamos judicializar, né? Vamos buscar a discussão neste ambiente jurídico. Eu lhe pergunto primeiro, eu não tenho conhecimento de nenhuma ação aqui no Rio Grande do Sul favorável ao movimento sindical, em vários outros estados. E, na sua opinião, qual é o melhor instrumento? É uma ação civil pública ou uma ação de obrigação de fazer? Essa é a minha dúvida. Muito obrigada. Obrigada. A escolha por ação civil pública ou ação de obrigação de fazer vai depender do que tu pretendes, né, no teu processo. Qual é o teu objetivo? Acho que a Assembleia é soberana, sim. Eu também não tenho a solução, mas já ouvi, por exemplo, em outros debates com sindicatos, que tem sindicatos colocando na Assembleia uma disposição, como fazem os profissionais liberais, de que a adesão à entidade se dá automaticamente pelo vínculo de emprego e que a contribuição decorre daí. Daí estão dando um outro nome para a contribuição, não contribuição sindical obrigatória, mensalidade associativa, sei lá, um outro nome. Então, tipo como acontece com o advogado. O advogado que se forma tem que aderir ao OAB, não é uma escolha, e ao aderir tem que pagar mensalidade. O engenheiro, várias profissões têm isso. Então, eu já ouvi de sindicatos que eles estão tomando essa linha, né? Acho que se vocês estão fazendo, já fizeram em Assembleia, já tem essa previsão de que há a necessidade de desconto, tem que esperar para ver o que o empregador vai fazer, e se ele não cumprir, tem que judicializar. É que assim, são dois caminhos, né? É que nem falar de eleição, né? Foi dito que tem que cuidar em quem a gente vota. É verdade, isso é super importante. Mas pode ser que não mude nada, né? Tem que apostar na judicialização, acho que sim. Porque o Poder Judiciário, apesar do que eu ouvi esses dias, né, no rádio, dizer que o Brasil não precisa de juízes, ouvi isso de um comunicador muito famoso que fala de manhã na rádio. Imagine o perigo de uma afirmação dessa, né? A realidade é que o Poder Judiciário ainda é o nosso caminho institucional. Então eu não tenho dúvida de que se precisar judicializar, tem que discutir, tem que ver o que o Poder Judiciário vai dizer. Agora, eu preciso dizer para vocês, como membro de um poder conservador, que talvez o Judiciário nos decepcione. A gente corre esse risco, né? Porque nenhuma das ADIs que discutem contribuição sindical, eu disse para vocês que são pelo menos 12, acho que são 14 até, teve sequer liminar apreciado até agora pelo STF, que é o guardião da Constituição. E nós sabemos por quê. Tá, mas e se isso não resolver? Se isso não resolver, só a rua resolve. Não tem outro jeito. Espero ter respondido a tua pergunta.
Então, em nome da mesa, o presidente Wilson, toda a direção, todos os coordenadores, enfim, todos nós sindicalistas presentes, a gente agradece de coração, né, sabe, as palavras da doutora Valdete, né, a sua experiência, o seu posicionamento. Como diz ela, não existe neutralidade e não é fácil as pessoas assumirem posições numa sociedade conservadora, uma sociedade que quer ouvir só aquilo que mantém o status quo vigente. Então nós precisamos manter, como eu disse inicialmente, manter a mobilização, manter a unidade da classe trabalhadora, independente da categoria profissional que cada um participa, porque somente através de mobilização e participação cidadã nós vamos transformar o Brasil, né, num país pujante que garanta direitos, que não haja exclusão social. Então passo a palavra à doutora Valdete para fazer seu encerramento e depois passo para Larissa. Eu só vou te agradecer pelo convite a vocês, agradecer a vocês por terem me ouvido e por participarem desse espaço de discussão e dizer para vocês que sigam na luta. É isso aí. O que vocês estão fazendo aqui hoje é super importante, é assim que as coisas se transformam. A gente, mesmo que o quadro seja tão terrível, né, às vezes a gente tem uma sensação assim de que nada vai dar certo, a gente precisa pensar que o Brasil já passou por coisas piores, a gente conseguiu ultrapassar escravidão institucionalizada, ditadura militar, a gente vai conseguir enfrentar mais essa, só precisa disso, de união e de espaço de debate, é o que vocês estão fazendo. Então, parabéns para vocês, obrigada. Larissa. Tenho certeza que todos vocês gostaram, a qualidade dos palestrantes, o assunto nos deixa cheio de dúvidas, por isso nós pedimos 1h30.